Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom que estamos de volta aqui a essa vigília. Já tinha um bom tempo que eu não participava, mas aprove a Deus reservar essa noite para que estivesse aqui com os irmãos, louvando o nome do Senhor, clamando a Ele, né? Orando, suplicando ao Senhor por estas causas que foram colocadas e também ministrando a palavra de Deus, que é a palavra viva e eficaz. Louvado seja Deus. Que bom que essa palavra não é uma palavra morta, é uma palavra viva. Ela produz vida dentro de nós. Todas as vezes que lemos esta palavra, todas as vezes que ouvimos esta palavra, ela está soprando vida dentro de nós. E foi o próprio Senhor Jesus quem nos disse isso, lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Ele diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, quando ouvimos essa palavra, é vida que está sendo soprada dentro de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Mas vamos aqui compartilhar com os queridos irmãos um texto em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículos 21 e 22, que nos diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Amém. Um texto por demais conhecido dos irmãos, mas é a palavra de Deus, ela não fica velha, ela não fica caduca, ela não perde a validade, ela é sempre nova. Louvado seja Deus por isso. E Deus tem sempre algo novo para falar aos nossos corações. E creio que não será diferente na noite de hoje. E eu queria falar sobre aprendendo com uma mulher de fé. Essa mulher cananeia, que nem do povo de Israel era, nos ensina muito a respeito de fé. Aprendendo com uma mulher de fé. E nós aprendemos aqui com essa mulher de fé que ela era uma mulher que clamava. E não apenas clamava, era uma mulher que sabia clamar. Ela clamava e sabia clamar. Ela implorava em alta voz, ela bradava. Essa mulher é muito interessante, porque ela clamava e sabia clamar. Às vezes, nós não clamamos. Às vezes, bate em nós um sentimento de merecimento por sermos crentes, por estarmos na casa do Senhor, às vezes porque estamos trabalhando na obra do Senhor, estamos envolvidos na obra do Senhor, às vezes porque a situação, o momento é difícil, é duro, é um momento de lágrimas, um momento de choro, e quando tudo isso envolve, às vezes pode bater em nós
um sentimento de merecimento, como se nós fôssemos merecedores de alguma coisa, que todos nós sabemos que não somos, somos merecedores de nada. É tudo pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tudo pela graça. Tudo que recebemos, tudo que temos e recebemos do Senhor pela graça. É interessante que o apóstolo Paulo, ele tinha essa compreensão. Há um texto lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, em que ele vem falando dos trabalhos que ele fez, e ele chega até a dizer que trabalhou mais do que todos os apóstolos, e de fato ele trabalhou mesmo, Paulo trabalhou muito, e quando ele, desculpe, termina de discorrer tudo isso, ele para um pouco assim e diz: mas não fui eu, era a graça de Deus em mim. Eu fiz mais do que todos eles, mas não era eu, era a graça de Deus em mim. Eu trabalhei mais do que todos eles, aqueles que foram escolhidos pessoalmente pelo Senhor, mas era a graça. Era a graça de Deus em mim, louvado seja Deus, porque tudo é pela graça, vivemos pela graça, respiramos pela graça, andamos pela graça, estamos no reino de Deus pela graça. Um dia subiremos para o céu de glória por causa dessa graça. Estamos de pé pela graça. Tudo é pela graça de Deus. Às vezes pode bater esse sentimento de merecimento. E ao invés de clamarmos, podemos até chegar ao ponto de reclamar, de murmurar, o que é bem diferente, né? Clamar é bem diferente de reclamar e de murmurar. Mas essa mulher, ela nos ensina muito, ela nos ensina muito por causa da sua fé e nos traz esse ensinamento. É uma mulher que clamava e sabia clamar, porque ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeiro, ela reconhece que, de fato, ele é Senhor. De fato, o grande é ele, o forte é ele, quem tem é ele, quem pode é ele, quem faz é ele. Tudo é dele, ela reconhece isso no seu coração e ela parte ali em direção a Jesus e diz: Senhor, tu és Senhor. Eu sou serva, mas tu és Senhor. Eu sou fraca, mas tu és forte. Eu não posso, mas tu pode todas as coisas. Eu não consigo, mas tu consegue tudo. Então ela reconhece nesse clamor que ela faz o senhorio de Jesus, de Senhor, filho de Davi. E também reconhece que ele é rei. E não apenas rei, mas rei dos reis. Ele é Senhor e ele é rei dos reis, porque Davi é rei, mas ele é rei sobre Davi. Então ele é Senhor, ele é rei dos reis, e ela, nesse clamor que ela faz ao Senhor, ela diz: tem misericórdia de mim. Não dê aquilo que eu mereço. Porque misericórdia é isso. É não ganhar o que merecemos. Isso é misericórdia. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, o que nós merecíamos ganhar era a morte. Mas ela chega diante do Senhor como uma mulher que sabe clamar, reconhece o seu senhorio, reconhece que ele é rei e diz: tenha misericórdia. Não me dê aquilo que eu mereço. Me dê aquilo que eu não mereço. É uma mulher que clamava
e uma mulher que sabia clamar. Clamar no problema, clamar no silêncio de Jesus. Se a gente lê o texto e os irmãos conhecem o texto, sabe que houve um momento em que Jesus ficou em silêncio, mas ela continuou clamando. Clamar quando os outros se sentirem incomodados, os discípulos se incomodaram com aquela mulher, chegaram a dizer: despede esta mulher, Jesus, porque ela vem atrás de nós aí gritando, ninguém aguenta mais essa mulher. Então, clamar quando os outros se sentirem incomodados, clamar em meio à aparente indiferença de Jesus. Lendo o texto, a gente percebe que parece que Jesus foi indiferente com ela, não lhe deu importância alguma, mas de fato Jesus não estava indiferente. Clamar em meio à aparente humilhação de Jesus, quando Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas Jesus não estava querendo humilhar, porque não é propósito do Senhor humilhar. E aquela mulher estava ali, em meio a tudo isso aqui que foi dito, clamando, clamando, insistindo. Como nos diz aquele texto lá de Lucas, no capítulo 18, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, a palavra nos diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Às vezes, desistimos na primeira oração. Oramos e aí nada aconteceu, o Senhor não agiu e desistimos. Mas o texto aqui diz: o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite? Então, o segredo é clamar ao Senhor, não esmorecer, perseverar no clamor. Essa mulher cananeia nos ensina muito. Louvado seja o nome de Jesus. Clamar em meio à aparente humilhação, porque o humilde, ele clama, o soberbo, ele reclama. Lembra de Naamã? Naamã, quando ouviu aquela resposta de Eliseu, ele disse: pensei que o profeta viria aqui pessoalmente, faria uma oração em público, passaria, colocaria, botaria a mão sobre o enfermo e o enfermo seria curado. Ao invés de clamar, reclamava. Mas o humilde clama. Ele reclamava porque era soberbo. Soberbo acha-se merecedor de alguma coisa. Por isso que reclama. Mas o humilde, ele clama. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, que é um texto por demais conhecido dos irmãos, no versículo 5, a parte B do versículo 5 diz assim: cingi-vos todos de humildade
porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. A carta de Pedro ainda não tinha sido escrita, mas parece que a mulher já conhecia esse texto, porque ela, de fato, humilhou-se debaixo da poderosa mão do Senhor e esperou que ele, no tempo oportuno, exaltasse ela. O que, de fato, aconteceu. Então, nós aprendemos aqui com esta mulher de fé que ela era uma mulher que clamava e uma mulher que sabia clamar. Depois, outra coisa que nós aprendemos é que a fé agrada a Deus e produz milagre. A fé agrada a Deus e produz milagre. Porque Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé, ela agrada a Deus e produz milagre. Nós lemos aqui no versículo 28, diz assim: então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Porque o segredo para vencer, o segredo da vitória é agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, você cai na bênção. Não tem erro. O segredo é agradar o Senhor. Quando você agrada ao Senhor, você cai na bênção. Essa mulher, com a sua fé, agradou tanto ao Senhor, que o Senhor chega para ela, enaltece a sua fé, diz que é uma fé grande e diz: do jeito que você quer, assim como está no seu coração, assim como você deseja, assim como você vem clamando, assim como você vem insistindo, assim como você está pensando aí na sua mente, seja feito. Do jeito que você está querendo, seja feito desta maneira. E o texto diz: e desde aquele momento, sua filha ficou sã, porque a fé agrada a Deus e produz milagre. Não dá para esperar, não dá para receber milagre da parte de Deus se não for pela fé. E terceiro, o que nós aprendemos aqui com essa mulher de fé e com esse texto é que você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus. Porque Jesus foi unicamente naquela região para ter um encontro com aquela mulher. Ele não foi ali para fazer nenhuma outra coisa, apenas para ter um encontro com aquela mulher. Não foi uma coincidência. Ah, Jesus entrou nas regiões de Tiro e Sidom e por coincidência encontrou aquela mulher. Não, nada de coincidência. Jesus foi unicamente para ter um encontro com aquela mulher, porque aquela mulher era importante para o Senhor. Tem um texto em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 9 e 10, que diz assim: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Encontrou numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos. Aí o texto vai dizer: ele rodeou, cuidou e guardou, como a menina dos olhos. Porque você é importante para o Senhor.
Não queira medir a sua importância para o Senhor pela circunstância que envolve a sua vida, pelo momento pelo qual você está passando. Porque às vezes nós queremos medir a nossa importância para o Senhor por aquilo que nos acontece. Se acontecem coisas boas, aí a medida é boa, a importância é boa. Mas se vem lutas, se vem adversidades, se vem contratempos, se vem enfermidade, aí às vezes o crente quer medir a importância que tem para o Senhor por aquilo que ele está vivendo, por aquilo que ele está enfrentando na vida. Aquela mulher é importante para o Senhor, porque o Senhor foi ali para ter um encontro com ela. Como aquela mulher samaritana de João capítulo 4, a partir do versículo 1, Jesus para ali unicamente para ter um encontro com aquela mulher. Porque os judeus, eles davam a volta para não ter que passar pela região de Samaria. Mas Jesus entrou na região de Samaria unicamente para ter um encontro com aquela mulher. Como Jesus foi até Jericó unicamente para ter um encontro com Zaqueu. Jesus não foi fazer nenhuma outra coisa em Jericó senão ter um encontro com Zaqueu. Ele sabia que lá tinha um homem, que ele era desonesto, que ele era uma autoridade, mas que ele tinha desejo de conhecer o Senhor. E o Senhor foi para ter um encontro com Zaqueu. Assim como Jesus foi até aquela região para ter um encontro com Jairo e com aquela mulher do fluxo de sangue, lá de Marcos, capítulo 5, do 21 ao 43. Assim como Jesus também foi àquela região de Gadara para ter um encontro com o Gadareno de Marcos 5, do 1 ao 20. Então, Jesus, por esses exemplos aqui que a Bíblia nos mostra, comprova a importância que cada um de nós temos para o Senhor. Você, meu querido irmão, é importante para o Senhor. Talvez alguém não lhe ache e não lhe dê importância, não lhe ache e não lhe dê o valor devido de que realmente você tem. Mas Jesus sabe, Jesus tem, e Jesus, ele entende, ele sabe que você é importante para ele. Porque você e eu, nós custamos cada gota de sangue derramado na cruz do Calvário. A Bíblia diz assim: aquele que o Senhor lhes deu, ele os amou e os amou até o fim. Por isso que você é importante para o Senhor. Tem um texto interessante no livro do profeta Jeremias, para a gente fechar essa palavra, lá no capítulo 31, e o versículo 3, que diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jesus te ama, não é de hoje, nem de ontem, nem da semana passada. É desde a eternidade. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. E que o Senhor, pois, nos abençoe em nome de Jesus.